Conversas de Elite com o André Duarte, apenas com 21 anos. 21 anos acabadinhos de fazer. Bem, isto ainda está fresco, está fresco. Já inspira... Tu inspiras muita gente, quase 40 mil pessoas nas redes sociais, através dos teus discursos, da tua parte motivadora, e é por isso que estamos aqui hoje. É precisamente por esta tua ligação com o público, a motivação, a forma diferente de ver a vida e, para a tua idade, uma forma muito positiva de ver a vida e de procurar ajudar as pessoas a chegarem mais longe, que te trago aqui hoje, que te fiz este convite e que desde já agradeço. Não, eu que te agradeço, mega obrigado mesmo por me teres convidado e por achares que de alguma forma podia ser interessante contar um bocadinho da minha história, aquilo que tenho andado a fazer, por isso bora lá. Vamos a isso, mas hoje temos aqui a começar este episódio de uma forma diferente. Ok. Até porque estou bastante curioso por saber a tua história. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa também estão, porque 21 anos e chegar a tanta gente não é para qualquer um, é preciso ter um mindset fora da caixa. Mas nós temos aqui um parceiro hoje que deixou o seu forte apoio no nosso podcast e mandou umas coisinhas que eu vou ver assim como vocês, ao certo, o poder delas. Bem, isto é... Até tem um lacinho aqui bem fixe. Tiago, estás a apanhar o lacinho? Tá? Boa. Ok. E o nosso parceiro é a Marita. Enviou-nos... João, eu não posso levantar, pois não, senão vou sair das câmaras. Então se calhar vou deitar. Pronto. É comida? Pronto. É parecido. É parecido. Assim? Isto no fundo são os cafés. Boa. Eu fiquei a descobrir isto recentemente também. Okay. São os cafés que, para além da propriedade do café, são enriquecidos com ervas, plantas no fundo, com propriedades rejuvenescedoras, para acelerar o metabolismo, para ajudar na concentração, na energia. Okay. Olha, se quiser espreitar aí, este é um cappuccino. Okay. E mandaram aqui mais alguns, que é... Olha, sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar. E este é específico para a memória. Okay. Este olha, eu preciso desse. Mesmo focado na memória. Eu preciso desse. Espreita aí. Kill. Burn. Tenho a certeza que as meninas vão adorar este. Este é o café que acelera o metabolismo, ajuda a queimar mais. E este tem uma propriedade muito interessante, que é até no próprio sistema digestivo. O próprio sistema digestivo ajuda até para quem às vezes tem alguma dificuldade em ir à casa de banho. Aqui temos o psyllium, que nos ajuda bastante nessa parte. Também queres este? este ficaste caladinho, né? Não, esse não, deixa estar. Pois. Isto da memória aqui vai funcionar bem para mim. E mandaram-nos ainda a stevia. No fundo, a Marita também tem esta opção, porque pelo que me parece os cafés não têm açúcar adicionado, como ainda agora vimos. E por isso estou a ver não tem, nenhum nem outro. Temos aqui esta opção da stevia, que é sempre uma alternativa mais saudável. E desde já agradeço à Marita, aqui representada pela Michelle Paula, que nos enviou estas ofertas para nos dar a conhecer também o seu produto. Costumas beber café? Olha, por acaso não. Não? Por acaso não. Sabes, eu bebo um café todos os dias, sim, antes do treino. Todos os dias, só em que treino, um café. Eu só bebo um café por dia. Então estás fixe. Há pessoal que bebe... Imensos. 5, 6 cafés por dia. Imensos. E isso eu digo já que é uma coisa interessante, que é... O pessoal por norma bebe café e depois ao final de um tempo já diz que um café já não faz nada. Tem que beber 2, tem que beber 3, tem que beber 4. Vai se habituando. E é uma coisa que eu sinto sempre que o café é um boost enorme. Sinto uma energia enorme. Tanto que eu uso aquele café como uma arma sagrada antes do treino. Okay. Antes do treino. Treinas sempre de manhã, então? De manhã. Primeira coisa do dia. Okay. Faço o cardio em jejum, tomo o meu pequeno almoço e depois o treino de ferro. É logo. E o café tem sempre um impacto em mim incrível. É uma coisa que eu nunca viciei. Eu tomo e sinto. O café desperta-me. Mas tomo, metodologicamente, eu utilizo sempre com propósito. Sim. Não o faço por lazer. Estou num almoço com os amigos, vou beber um cafezinho. Não. Eu faço o meu café, tem um propósito antes do treino. E depois, quando tenho um dia em que não treino, normalmente todo domingo não treino, ou se tiver algum período em que até descanso 2 vezes na semana, nesses dias não toco no café. Ou seja, nunca deixei que o café viciasse. Porque paro pelo menos uma vez, a 2 na semana, e é um café por dia. E comigo tem resultado. Tu não tocas mesmo no café? Eu não tomo exatamente por isso, porque acelera-me bastante mesmo. E tu não começa-me a doer a cabeça e então não preciso. Eu tenho energia para o dia todo, para aguentar. Ou seja, não precisas de nenhum extra para manteres esse power todo, até nos workshops, nos seminários que tens dado. É sim, fico muito cansado. E inclusive agora fui sexta e sábado a um evento do Paulo Vieira, não sei se eu vi, acompanhei nos teus stories. Ele tem 50 e vai fazer 57. E o homem tem uma energia que eu fico com inveja. Mesmo. Ele agora está no Brasil, foi para o Brasil fazer montes de exercícios, já vai dar outro evento igual a este. Eu não sei como é que o homem tem tanta energia, mas quando eu chegar à idade dele eu quero estar assim também. Se calhar vou ter que começar a beber uns cafezinhos, não sei. Mas para já estou-me a aguentar. Qual é que achas que é ali o truque dele? Eu acho que a alimentação, sem dúvida.
Eu acho que a alimentação... Eu confesso que já tive mais cuidado com a alimentação. Hoje em dia não estou a ter assim... É assim, não como mal. Não como fast food todos os dias, nem nada disso. Mas eu acho que sem dúvida o segredo dele é alimentar-se bem. Até porque ele deve ter uma cozinheira só para cozinhar assim coisinhas saudáveis para ele e que mantenham a energia. Por fonte de energia estável ao longo do dia. Eu acho que sim, acho que sim. E tu, conta-me um bocadinho do teu percurso. Como é que tudo isto nasceu? 8 anos a palestrar. Começaste muito cedo essa parte da comunicação. Aliás, sim, eu reparei que tens pessoas precisamente que perguntam e que pedem ajuda nisto. Sim. O à vontade em público, o à vontade em comunicar, que é algo que tu tens e sim, que tens capacidade de ajudar e passar aos outros. Sim. E é algo que é muito importante quando nós falamos de liderança. É esta capacidade de falar em público e de chegar às outras pessoas. Muitas vezes as pessoas têm em si coisas incríveis para partilhar, histórias incríveis, mas não estão à vontade para o fazer. Ou porque não desenvolveram ainda as técnicas, ou porque acham que não têm perfil para aquilo, mas na realidade é que há técnicas que nos podem perfeitamente tornar bons oradores. Sim, sem dúvida. Olha, eu ontem estava a falar com uma aluna minha da Jornada do Caraças, que é um programa para os ex-alunos da mentoria de alta performance, e eles vão ter um prémio no final, quem cumprir todos os desafios, que é estar comigo no palco em outubro, no evento que eu vou fazer, o Dia da Tua Vida, em Lisboa e no Porto, para inspirar. Eu estava-lhe a perguntar, olha, tu sentes-te preparada para estar no palco, para inspirar e não sei o quê? E ela disse-me, André, nem pensar. Não é para mim, nem contes comigo para isso, porque eu vou estar contigo, ok, lá no dia, no evento, mas ir ao palco está fora de questão, porque eu sinto que isso não sou eu. E disse-lhe, olha, mas pensa, porque eu também já pensei assim, eu também já achei que não tinha jeito nenhum para falar, e sobretudo para falar para muita gente, e depois comecei a ver isso que estavas a dizer, que é... Há um conjunto de técnicas e estratégias, para além do treino, sim, treino, que te vão ajudar a falar em público. Eu tinha super medo de falar, não falava nada em público, atrapalhava-me todo, e até que uma professora minha, no 9º ano, me incentivou, ela não me incentivou, ela obrigou-me a participar num concurso de oratória, em que cada um de nós tinha de criar uma história, ou contar uma história nossa, e falar para muita gente no auditório. Eu na altura disse que não, mas ela obrigou-me. E eu fui e passei as etapas todas. Na altura não ganhei, cheguei à final, mas não ganhei. Mas costumo dizer isto, as pessoas podem achar que é clichê, mas é verdade, eu ganhei uma transformação na vida, numa das áreas da vida, que foi a comunicação. Eu aprendi a falar só por estar naquele ambiente, eu lembro-me que os júris eram a malta que trabalhava na rádio, na televisão, e só estar com eles ali, eu comecei a perceber, ok, estas pessoas não têm dons, não são seres especiais, são pessoas de carne e osso iguais a mim e iguais a nós, e que decidiram um dia começar a falar e começar a porem-se em situações em que tinham de falar e eram obrigadas a falar. E eu, depois desse concurso, eu fazia danças de salão, começaram-me a convidar para ir às escolas, incentivar a fazer desporto, a malta e os miúdos, não sei o quê, e depois comecei a interessar-me por estes assuntos do desenvolvimento pessoal e comecei a estudar e comecei a fazer cada vez mais palestras sobre isso. E depois a formar a minha própria empresa, onde agora dou cursos em Portugal e online, maioritariamente online. Mas agora já não tenho muito medo de falar em público. Claro que sinto um nervosinho, sabes, antes de começar alguma coisa, ou fazer uma palestra ou tudo mais, mas eu acho que isso nunca desaparece. E nem nos podemos guiar por aí, porque vamos sempre sentir aquele nervosinho, é normal. O que não é normal é isso nos impedir de expormos a nossa ideia, as nossas ideias, contarmos a nossa história. E aí é que entra o stress, não é? Já ouviste falar dos Toastmasters? Já ouvi falar, sim. Toastmasters é precisamente um grupo também que prepara para... Também desse género. Tu participaste num evento de comunicação. Os Toastmasters é também uma organização que leva precisamente a este tipo de eventos de comunicação, e depois há precisamente provas onde vais podendo evoluir e chegar a um título máximo dentro dos Toastmasters. E uma vez um grande orador, eu fiz parte durante muito tempo desse grupo, e uma vez um grande orador que a malta tinha toda ali como um dos melhores, ele disse, só há 2 tipos de oradores, são aqueles que estão nervosos e são os mentirosos, porque por muito profissional e muito habituado tu estejas, sempre, é normal, o nervosismo faz sair da tua zona de conforto, não é? Por muito já tenhas treinado aquilo, que faz parte, agora isso não nos deve impedir de ir. Não, e sabes que mais, eu no Dia da Tua Vida, em outubro do ano passado, eu convidei o Jorge Coutinho e a Inês Gaia para estarem comigo. E o Jorge, nós estávamos lá atrás, antes de entrarmos para o palco, era a parte da tarde, que era onde o Jorge ia falar, ele disse-me, olha, no dia em que tu deixaste de estar nervoso para entrar no palco, é sinal que alguma coisa não está certa. É sinal que há ali alguma coisa que não está bem, ou que estás com excesso de confiança, ou que não é normal. Então nesse dia, pensa bem, porque há aí alguma coisa que não está certa. E aquilo fez-me sentido. Então é normal estarmos nervosos. É normal. Não podemos
permitir que esse nervoso nos pare e diga, não, eu vou ficar em casa ou em vez de ir falar. Por isso, tranquilo, toda a gente se vai sentir nervosa. E quantas pessoas, até agora, o número máximo de pessoas que já tiveste nas tuas palestras, nos teus workshops? Olha, assim é maior até hoje? Nem sei. Já fiz algumas. Nestes 8 anos já foram algumas. Já uma tenha marcado mais? Olha, a que me marcou mesmo... É assim, tenho duas. A primeira que me marcou foi nesse concurso, na final do concurso, onde estavam os meus pais, onde estavam os meus amigos todos da escola, estava muita gente, não sei quantas pessoas estavam, pá, aí cerca de 500 pessoas por aí na final. Marcou-me porque foi a reta final do concurso, que eu pensei que nunca iria chegar ali, sabes? E depois afinal cheguei e ver ali a minha família toda, os meus amigos e tal, foi importante para mim. A segunda foi o meu primeiro evento, que foi no dia 30 de outubro agora, o meu evento só meu mesmo, organizado mesmo 100% por mim. E foi incrível ver que as pessoas de facto saíram de casa e foram por mim, sabes, por mim, e estavam ali por mim, porque já tinha feito alguns workshops e cursos online, mas presencial só o meu foi o primeiro, então por isso é que foi mais importante e marcou-me, sem dúvida. E na altura tive de organizar quase tudo sozinho, praticamente sozinho, eu e o rapaz que trabalha comigo, e então agora já posso dizer que sei organizar um evento do início ao fim a 100%. E já estou preparado. E já estás a pensar no próximo, certo? E já estamos a preparar os próximos, sim. Agora, qual é que é a tua meta nisto? É construir dentro da tua marca, da tua empresa, todos os anos eventos? Com que propósito? No fundo, o que é que pretendes? Qual é o caminho que pretendes levar nesta jornada de inspiração e de motivação que tens construído? Olha, o propósito maior é, sem dúvida, mostrar às pessoas que todos nós, de certa forma, conseguimos. Temos é que tomar uma decisão. E há muita gente com bloqueios, eu estou a acabar agora a psicologia, e a seguir nem vou tirar mestrado, porque não é esse o caminho que eu quero, e ao tirar psicologia nestes 3 anos de licenciatura eu consigo perceber que há muitas coisas dentro das pessoas que não lhes permitem ser aquilo que elas querem ser. Muitos bloqueios, muitos traumas, muitas feridas emocionais, e há muita coisa dentro por resolver. E então a mensagem principal que eu quero passar, e com os vários cursos que eu tenho, desde comunicação, a gestão de tempo, disciplina, foco, é sem dúvida, quando eu vejo se calhar que não é algo para mim, que eu não consigo dar conta e que a pessoa se calhar precisa de se calhar fazer terapia, porque é algo que com as minhas dicas e estratégias se calhar não vai funcionar, não tenho stress nenhum em encaminhar a pessoa e dizer, olha, até aqui eu consigo fazer, mas mais do que isso não. Mas até agora, sem dúvida, é mostrar se eu consigo. E se eu consigo ter foco, ter disciplina na maioria dos dias, quem és tu para não conseguir? Eu não sou melhor que tu. Eu não sou um ser especial. Eu não sou um ser iluminado. Eu sou só uma pessoa que está rodeada de boas pessoas e de pessoas de alto nível, não que sejam melhores do que outras, mas com um alto padrão, sabes? De foco, disciplina e motivação, e que faz acontecer. Então, se eu sei e se eu descobrir ao longo do tempo como fazer acontecer, eu posso te ensinar também, sabes? E passa por várias coisas. Por exemplo, o ambiente onde nós estamos é fundamental. Se tu estiveres num ambiente de tubarões, mas tu és um peixinho, pá, não vai funcionar. Ou então vais ter que tornar um tubarão também. Ou então vais ter que tornar um tubarão. Okay? Às vezes são os melhores ambientes. Às vezes, mas tem que estar alinhado contigo. Com certeza. E se não estiver alinhado contigo, não vai funcionar. Quando me refiro a isto, é quando estás dentro de tubarões da tua área, não é? Tu queres da aprender área. com os melhores. E tu és um tubarãozinho bebé. E aí... Agora, quando tu és um tubarão e és um peixinho pequenino, pá, não vai dar. Por isso tens de te alinhar. Isso é quase como aquela de seres o mais inteligente da tua sala. Quando chegar a esse ponto, então muda de sala, não é? Muda de sala, E eu tenho seguido muito essa regra. Aliás, eu só me dou com pessoas mais velhas. Aliás, tenho aqui a minha amiga hoje presente, e ela é mais velha que eu, e o meu melhor amigo também é mais velho que eu, e inconscientemente eu sempre me dei com pessoas mais velhas, não sei, talvez pela experiência, pelas histórias que eles têm para contar. É diferente do pessoal da minha idade. Não que não tenham coisas para contar, tem, mas eu sempre quis estar com pessoas mais velhas. Já na escola isso acontecia. Eu não tinha amigos da minha idade, eu dava-me com os funcionários. Eu ia para a cantina, para esses sítios, falar com os funcionários, porque, pá, não sei, era o que eu gostava, falar com os professores, e nunca tive muitos amigos ao longo da escola da minha idade. Tinha sempre pessoal mais velho, também para me puxarem para cima, sabes? Porque eu sempre senti que não queria estar na média. Independentemente de onde fosse, seja na escola, no desporto, não queria estar na média. E se não queria estar na média, tinha de fazer acontecer.
E o ambiente é um dos sítios que nós podemos mudar para chegarmos lá mais rápido. Achas que um dos fatores principais é realmente as pessoas que nos rodeiam? Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Ou seja, fazermos rodear as pessoas certas para aquilo que nós queremos. Vamos acabar direta e indiretamente, por ser influenciados naquela direção. Quando tu tens pessoas que no teu dia-a-dia falam só sobre o nível X, tu não, por mais que tu queiras, tu não vais estar no nível abaixo. Não vais estar, porque as conversas vão ser assim. Então tu vais vibrar naquela frequência, sabes? As conversas e as próprias ações, não é? As próprias ações. Se tu constantemente deres com grandes empresários, sem dúvida, tu vais acabar por ser um grande empresário. Sem dúvida. Não é? Acaba por ser... Daí ser tão importante e nós ser quase também um clichê, nós darmos com pessoas positivas, com pessoas com um bom mindset, porque acabam por nos puxar para esse positivismo e para esse bom mindset, não é? Esse mindset de sucesso, pessoas que conquistam, pessoas felizes, acaba por ser muito por aí. Isso tem a ver com... E tu percebeste isso cedo? Eu percebi, mesmo inconscientemente, antes de começar a assistir a grandes oradores e grandes mentores que eu hoje em dia sigo e que dizem isso, o ambiente é importante. Eu antes disso já inconscientemente estava com pessoas mais acima, sabes? Mais perto do ponto onde eu queria estar. E então sempre foi assim. Qual é a tua grande referência a nível de oradores? Olha, essa é fácil. É o Joel J. Conheces? Não. Não? Se me dissesse Tony Robbins. Não. Se me dissesse Tony Robbins. Não. Olha, eu sigo. Até as séries da Netflix já devorei. Não, também gosto. Mas hoje em dia não é a minha referência. Porque é algo que eu tenho estudado muito, é sobre storytelling. Sobre a forma como tu dizes as coisas. E eu acho que muitas das vezes a profundidade é importante. Mas a forma como tu dizes as coisas, as pausas que tu fazes, a forma como dizes, a intuação que tu usas, os gestos que tu utilizas, é muito importante. E saberes contar uma história é importante. E o Joel tem isso. Eu sigo maioritariamente a malta brasileira, porque hoje em dia estão num ponto muito acima de nós e nós temos de reconhecer isso. Mas é engraçado que os brasileiros têm evoluído muito nesta parte, na comunicação, no próprio marketing, próprios podcasts. Tens podcasts no Brasil brutais. Excelentes. Eles estão, não sei, parece que perceberam mais rápido o quão produtivo e benéfico pode ser estas vertentes. A vertente da comunicação. Por norma, o povo brasileiro já é um povo comunicativo. Sabemos disso, já está ali nos genes dele. Talvez mais comunicativos que o povo português. Mais animados, mais tal. Nós somos um bocadinho mais sofridos. mais para baixo. Mas, por exemplo, eu já acho o povo português um povo também com muito conhecimento. São pessoas com muito conhecimento, muita formação. Claro Tanto que tens muitas vezes o povo brasileiro que procura no português o conhecimento, a sabedoria. Às vezes só é preciso encontrarmos portugueses que estejam à vontade para o partilhar e para o trazer. Certo. Eu acredito que todos nós temos pontos positivos e menos bons. Os portugueses têm pontos positivos, com certeza, e temos muitos pontos bons. Mas os brasileiros, sem dúvida que a nível da comunicação, eu tenho visto muitos vídeos, podcasts, porque sinto que de facto me agrega alguma coisa e me ensina. E mesmo só o facto de estar a ver um podcast, a observar, eu estou a aprender. E com o Joel eu tenho aprendido muito porque ele é excelente a comunicar, é fantástico. Ele esteve aí há uns tempos a fazer um evento no Altice Arena com a Susana Torres e foi incrível, estavam mais de 6.000 pessoas. Mas a forma como ele conta a história. A forma como ele conta. E aliás, eu depois, aliás, até me tornei amigo do irmão dele, que ele agora vem para cá para Portugal viver, até vou estar com ele no sábado. E ele estava a dizer, o Joel muitas das vezes não tem muita profundidade daquilo que ele diz. Até porque ele conta maioritariamente a história dele. Mas é a forma como ele diz. E eu realmente pensei, e é exatamente isso. A forma como ele conta, tu ficas envolvido com aquilo e não dá para não olhares. É quase como uma comunicação hipnótica, sabes? Tu ficas ali vidrado naquilo. As histórias têm esse poder. Há uma grande oradora portuguesa, que é a Carla Rocha, da rádio. Ela já tive em vários workshops dela, e inclusive ela já teve até aqui no Montijo, na empresa dos meus pais. É uma pessoa que tem trabalhado também aqui e já trabalhou a nível de formação connosco. E ela fala muito do poder das histórias, de passarmos a mensagem que nós queremos com uma história, sempre que possível, pegarmos numa história que nos permita inserir essa mensagem. Porque tudo é história. E porque a pessoa do outro lado vai reter aquilo de outra forma, vai criar uma ligação, vai criar uma mensagem diferente. Exatamente. Até hoje, aquilo. Os meus professores da escola, os que me marcaram assim mais, para já foram aqueles que foram mais vulneráveis. Aqueles que contavam as histórias deles, sem medo que os alunos se abriam, os fossem julgar. Exatamente. Até hoje foram os que mais me marcaram. E depois tudo é sobre histórias. Novelas, filmes, livros. Nós gostamos de nos entreter com histórias, até porque apresenta-nos a parte prática, mais do que a teoria. E eu
Sim, eu adoro a teoria, a parte científica e tudo mais. Mas quem é que não gosta de uma boa história? Mas eu adoro. Até este exemplo, Joe Rogan, já ouviste falar, sim. certamente, o maior podcast, considerado o maior podcast do Acho mundo. que sim, Se não é, está muito perto. Tanto que ele saiu do YouTube porque o iTunes, o iTunes, se não estou em erro, que lhe pagou para ele ficar só nessa plataforma. iTunes, não é, Tiago? Spotify, porque a produção está-me aqui a corrigir a tempo. Spotify. Pronto. Isto é uma novidade para mim, essas plataformas aí todas. São muitas. Para mim era só YouTube, isto era só YouTube, agora até nós também já estamos nessas plataformas todas. Daqui a nada ainda se vão chegar à frente e vão dizer: David, temos que falar. Está quase. Mas isto para dizer o quê? Até esse próprio podcast, o pessoal não fala só do episódio, ou do professor A, ou do professor B, ou da Tesla que foi lá. As pessoas falam da história do Joe Rogan. Como começou, o que ele foi construindo e o que ele tem hoje. Ou seja, as pessoas vão atrás das histórias e seguem o podcast dele pela história dele, pela pessoa dele. Ou seja, as histórias envolvem muito e é isso realmente que... E eu sei que quem sabe uma história, que se identifica com essa história, vai querer seguir, vai querer saber mais sobre aquela pessoa. Exatamente. Achas que a tua história pode ser um ponto marcante para a popularidade que tens construído nesta área? Eu acho que sim, e nunca duvidei disso, porque todos nós temos uma história para contar e há histórias mais interessantes que outras, mas sobretudo se nós contarmos essa história de uma boa forma, não é mentir, mas é saber contar as coisas. Eu acho que isso conecta bastante. As histórias conectam sempre e aliás, há pouco, quando eu estava aqui a contar a história da minha professora e tal, tu conseguiste ter uma visão, se calhar imaginaste na tua cabeça o concurso, quando eu falei do auditório cheio, não sei o quê, dá para visualizares. Se eu estiver aqui só a dizer teoria... Comecei a imaginar aqueles professores que nós tínhamos, que eram aqueles professores chatos que nos obrigavam a sair da zona de conforto, mas depois que a gente pensava, mas graças a este professor evolui nesta área e evolui naquela, não é? Até porque se eu estivesse aqui só a falar teoria, ou tu, ia ser uma seca. Então história, as pessoas imaginam, as pessoas visualizam e conecta mais, porque toda a gente tem uma história e nós gostamos de ouvir histórias. É isso. E nesta nossa conversa descontraída estamos a trazer aqui alguns pontos, que é, falaste do ambiente, de estarmos rodeados de pessoas com aquele mindset, pessoas com aquele nível, com o nível que nós queremos atingir. Falámos aqui de uma história, que nós temos uma boa história, nós agarrarmos-nos a uma história para passar uma mensagem torna-nos oradores melhores, naturalmente melhores, não é? Porque temos ali por si só, na nossa própria cabeça, uma lógica daquilo que nós queremos contar. E que outros pontos tu consideras fundamentais? Tens algum ritual antes de ir para uma palestra? Que outros pontos consideras fundamentais? Olha, eu tenho uma lista de 20 valores em casa e no telefone também, em que eu antes de entrar, e assim, quase todos os dias, não todos os dias, confesso, mas quase todos os dias eu olho para aqueles valores e penso, é isto que eu sou, é isto que eu quero seguir. E cada vez que eu olho para aqueles valores de ser fiel, não mentir, não roubar, são vários, eu penso, é isto que eu quero ser e é isto que eu vou seguir durante o meu dia. Então eu automaticamente, se eu seguir isto, eu não vou ser uma pessoa indecisa, não vou arranjar confusões, claro que somos seres humanos e isso pode sempre acontecer, mas se eu seguir estes valores, vai tudo correr bem dentro do possível, ok? Fora do meu controle também, mas vai tudo correr bem. Então, por exemplo, antes de ir para uma palestra ou de fazer alguma coisa, alguma gravação, algo do género, eu tento sempre olhar e entender, isto sou eu. Então, se eu pudesse dar mais uma dica, seria chegar a casa e numa folha apontares quais é que são os teus valores. Quais é que são os valores que tu queres seguir. Porque, no fundo, os valores é aquilo que depois não te vai fazer desistir. Porque nós sabemos que, e há muita gente que fala, mas tens que viver o processo, tens que aproveitar o processo. Ok, o processo é fixe, mas e como é que não se desiste do processo? Porque eu já me apeteceu várias vezes deitar tudo para fora. E são os valores, para mim, e isso funciona, os valores mantêm-te lá. Se tu sabes que tu és assim, se tu sabes que é assim que tu te queres tornar, ainda que alguns valores que possam estar lá possam não estar totalmente alinhados com aquilo que eu sou hoje, é isto que eu quero ser e é isto que eu sou. Isso vai-te fazer mantém-te mais fiel também ao processo. E mantém-te fiel ao processo, sem dúvida. Porque vão acontecer várias coisas no processo que te vão fazer desistir. Ok? E há muita coisa que nós não controlamos. Muita coisa. Então, isso funciona para mim. Seguir os meus princípios. São aqueles. Mais nenhum. Aqueles princípios são os meus. E isso ajuda-me a estar alinhado. Tu acabaste o ensino secundário e entraste logo em psicologia. Entra logo, certo? Sim. Logo de seguida. E como é que tens conciliado tudo isto, esta parte académica com esta parte profissional? Eu funciono um bocadinho por focos.
E eu não considero que seja uma pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Okay? Aliás, quando nós falamos de foco, o foco é fazer uma coisa de cada vez. Okay? Só que nós, pronto, fazemos sempre várias coisas ao mesmo tempo, conduzimos, estamos no telefone, a verdade é que uma das coisas acaba por não estar a ser bem feita. Não estar a ser bem feita a 100%. E então eu funciono muito por foco. E eu confesso que durante estes anos de licenciatura, estes 3 anos, houve alturas em que estive mais focado, mas houve a maior parte do tempo em que eu não estive tão focado na universidade e estive mais focado no meu trabalho. Porque era aquilo que me dava mais paixão, mais tesão, sabes? Fazer workshops, fazer cursos. E por isso é que tenho os meus amigos também sempre a dizer-me: não, mas André, não te esqueças da universidade. A universidade também é importante, e os meus pais também. A universidade é importante porque essa é a formação e isso é que te vai dar a base, sabes? Mas o que é facto é que até hoje não fui um ótimo exemplo ou um excelente exemplo de alguém que consegue conciliar perfeitamente os dois: trabalho e escola e universidade. Porque é isso que eu te estava a dizer. Até hoje o trabalho sempre falou mais alto, apareciam sempre oportunidades diferentes para gravar isto, gravar aquilo, estar com este, estar com aquele, e eu acabava sempre por pôr isso à frente da universidade. Não me desleixei totalmente, mas tenho noção que me podia ter aplicado mais e se calhar ter uma média melhor. Não está má, mas podia ser melhor ainda. Mas o trabalho acabou muitas das vezes por falar mais alto. E muitas vezes a média vale o que vale. Não é? Nós sabemos bem Sim. que depois na vida o empenho, a dedicação Sim. que nós pomos Sim. nas coisas. Sabes claro que eu uma vez tenho felizmente um primo que foi um alto cargo num banco português a nível de recursos humanos, e passavam por ele muitos dos processos de seleção. Ele uma vez disse uma coisa que eu na altura, eu era novo, eu tinha ali os meus 13, 14 anos, fiquei a pensar naquilo. Ele disse-me: David, quando vêm as candidaturas, normalmente notas de 18 para cima e de 10 para baixo eliminamos logo. E ficamos ali. Às vezes até nos focamos mais ali entre os Sim. 12 e os 16. Porque, por norma, são pessoas que mostram mais equilíbrio. Por norma, dos anos de experiência dele e tudo mais. Okay. Pronto. O que é que ele quer dizer com isto? É que, quando tu vês um aluno que vem de uma faculdade com uma nota de 19 ou de 20, alguma coisa foge certamente do padrão do que é Sim. normal. Sim. Porque é alguém que muitas vezes abdicou da parte social, abdicou de vida a nível de Sim. família, amigos, e é muito importante nas relações interpessoais num trabalho nós termos isto. Conseguimos saber o que estamos a fazer, Sim. mas ao mesmo tempo conseguimos ter relações com as pessoas. Dúvida. E quando estamos a falar daquele típico marrão que não fala com ninguém, que está fechado em casa e que perde este contacto, pode vir a ser muito bom em determinadas áreas da vida. Sim. Mas naquela área, para o que eles procuravam em concreto, Sim. por norma, não era o perfil que funcionava melhor. E por isso ele dizia logo: há determinados valores que nós eliminamos logo e nem Sim. procuramos, nem chamamos Sim. em entrevistas. Sim. E isto está a pensar. Eu na altura não percebi muito bem aquilo, mas isto depois com o tempo veio-me a fazer sentido. Sim. Até porque já fiz dezenas, diria centenas de entrevistas ao longo do tempo da marca, do Pampa Addicted, e fui também constatando isso. Sim. Por norma, é o equilíbrio que está... é no equilíbrio que está a virtude, que está aquele profissional que consegue conjugar, consegue ser um excelente elemento dentro da equipa, consegue ser um excelente elemento a conectar com os nossos atletas e ao mesmo tempo sabe e percebe. Sem dúvida. Porque a vida, o que é a vida? Nós não somos só ou uma área, nós somos várias áreas. Nós somos a área financeira, nós somos a área pessoal, familiar, espiritual, tudo. E nós temos de tentar ao máximo equilibrar. Nem sempre é fácil, mas por norma alguém que só se foca numa área 200.000%, as outras não têm como ser alimentadas. E então vai por água abaixo. Portanto, eu concordo com isso. Eu acho que é preferível um equilíbrio, sabes? Embora eu acho que estabilidade também não existe, mas eu acredito no equilíbrio mais do que ser marrão só naquela área e depois deixar tudo... Porque de que é que serve também ser muito bom em alguma coisa se depois o resto não tem vida, não é? Eu acho que isso não serve de muito, mas pronto, são opiniões também. No outro dia puseste uma publicação nas tuas redes sociais que foi: não duvides do poder da mentalização e da lei da atração. Incrível como pensamentos podem ter um impacto tão grande na nossa vida. Primeira pergunta: isto são frases feitas por ti que tu acabas por isto, acabam por ser refletir pensamentos teus. Sim. Queres-me falar um bocadinho disto do poder da mentalização? Olha, foi o primeiro livro que eu li, O Segredo. E é um livro bastante conhecido, inclusive tem uma série ou um filme, não sei, eu nunca vi, mas tem uma série ou um filme na Netflix, mas foi o primeiro livro que eu li, porque eu nunca gostei de ler, sempre odiei ler, e foi o primeiro livro que me chamou mais a atenção,
Até, aliás, foi uma amiga do meu pai que me deu o livro, inglesa, e deu-me o livro para eu ler, e eu fiquei fascinado, porque eu sempre tive curiosidade em saber mais sobre isso, a lei da atração. Como assim eu vou pensar numa coisa e essa coisa vai acontecer? Será que é mesmo assim? Depois descobri que afinal não. Tens que pensar, tens que querer muito, mas tens que fazer alguma coisa também. Por norma, o pensar é o primeiro passo, porque se tu pensares e quiseres muito aquilo, Exato. naturalmente vais acabar por te mover naquela direção. Exato. Mas tens que o fazer, porque Exato. se ficares só sentado a pensar... Até porque as coisas acontecem duas vezes. A primeira na mente, Exatamente. a segunda no mundo físico. E então, quando eu li esse livro, foi para mim um choque no bom sentido, de ok, é esta a filosofia que eu quero para a minha vida, sabes? É nisto que eu vou acreditar e é nisto que eu me vou focar. E até hoje, a maior parte das coisas que eu consegui ou que deram certo foi também por causa da mentalização. De eu sentar-me na minha caminha e mentalizar, fazer o meu quadro dos sonhos, inclusivamente que ainda tenho, com as fotografias daquilo que eu mais quero, mas só isso não basta. E uma vez eu vi uma entrevista da Oprah Winfrey e ela disse: só teres um quadrinho no quarto com as fotografias daquilo que tu queres alcançar, isso é treta. É treta. Porquê? Porque tu tens que entrar em contacto com aquilo. Tu tens que visualizar aquilo, olhar para aquilo e sentir o que é que tu estás a ver, sabes? Porque se tu só tiveres ali um quadro com as metas que tu queres alcançar agora para 2022, 2023, aquilo não vai servir de nada, né? Vai ser um quadro igual aos outros. Agora, se tu entras em contacto com aquilo, se tu ouvires a música que queres ouvir quando chegares lá, se tu olhares para pessoas que já estão no nível que tu queres chegar, se tu interagires todos os dias com aquilo, se tu quiseres comprar um carro e fores ao stand ver o carro, mesmo que tu não tenhas dinheiro nenhum para comprar o carro, se tu fores ver, isto também tem a ver com o merecimento, tu achares que mereces ou não, trabalha o teu merecimento, trabalha o tu achares que mereces aquilo, trabalha a tua mentalização. Eu tenho isto na minha vida, podes não ter, mas mentaliza, eu tenho isto na minha vida, e é só uma questão de tempo até ter. Claro que a mentalização é um dos pontos. Tens que ser uma pessoa focada, tens que ser uma pessoa disciplinada, tens que todos os dias, e como eu costumo dizer, o teu dia-a-dia é o produtor do teu futuro. O que tu fizeres hoje, amanhã e depois, e assim sucessivamente, vai ditar o teu futuro. Então, claro que a mentalização é apenas uma parte, mas é uma parte muito importante. Mas sabes que isso é difícil para muita gente às vezes, que é perceber que eu hoje estou a fazer e estou a cumprir com a rotina, estou a fazer o que tem que ser feito, Sim. mas no final do dia não vou colher ainda aquilo que eu quero. Eu vou colher só lá mais à frente. E é isso que em alguns casos faz com que as pessoas desmotivem. E nestes casos prevalece E é aí que o ambiente, percebermos faz a o força. caminho. O ambiente faz a força, as pessoas que estão ao teu lado, e tu percebes, olha, se eles conseguiram, eu também consigo. E muitas vezes até essas pessoas serem pessoas positivas dizem, não, continua, faz parte, eu também já passei por isso. Claro que sim. Mas também o facto de termos este suporte, de sejam as frases positivas com as quais nos guiamos, Sim. ou os valores com os quais nos guiamos. Sim, sem dúvida. Porque é nestes momentos em que a disciplina vai prevalecer. É nós continuarmos a fazer aquilo que tem que ser feito. Certo. Há um desafio dos alunos da Jornada do Caraças, te falei há pouco, e um dos desafios é todos os dias de manhã eles têm algumas frases sobre eu sou, e todos os dias eles leem de manhã: eu sou merecedor, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu sou isto ou eu tenho aquilo. E de facto eles têm sentido grande diferença nisto, e na altura eu até lhes propus: olha, mas façam isso em frente ao espelho. E eles: André, mas isso para quem em frente ao espelho? Isso é visto isso na internet, isso não vai funcionar. Experimentem. E no outro dia, aliás, nesse dia eu disse-lhes: vocês podem pensar que é ridículo, mas não se esqueçam de uma coisa, e é uma frase que eu vi que nunca mais me esqueci, não lembro agora quem é que disse, mas nunca mais me esqueci, que foi: quem foge do ridículo foge e afasta-se também do extraordinário. Porque muitas das vezes aquilo que mais funciona é o ridículo. É o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, e é aquilo que funciona. Porque muitas das vezes as pessoas, quando entram até para algum curso, pensam: não, mas eu tenho de arranjar a estratégia X e Y mega complicada, mega complexa. Só que depois o que é que acontece? A estratégia muitas das vezes mais complexa e mega brutal não é funcional no dia-a-dia. E nós queremos trabalhar com o dia-a-dia, porque é o dia-a-dia que tu vais viver. Não te interessa fazer um curso todo XPTO com dicas mega complicadas que tu depois não consigas aplicar. A chave está no aplicar, ok? Então nós temos que criar todos os dias ações pequeninas para fazer no dia-a-dia. Eu sou muito de acordo disto. O dia-a-dia é o produtor do nosso futuro.
Então o que tu fizeres no dia a dia é o que vai formar a tua vida no futuro. É isso. Então basta-te entender o que é que tu queres, teres uma visão de futuro, entenderes onde é que tu queres chegar e depois fazeres o caminho para trás de o que é que eu tenho de fazer agora para poder chegar lá. Passo a passo. Sim, não é difícil, requer atenção. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a parar esse tempo que lhes pode fazer avançar uns anos à frente, sabes? Mas pronto, são opções. E há bocado quando mostrava o ginásio, dizias-me que também treinavas. Sim. Certo? Sim. Que era uma coisa que tinhas inserido agora na tua rotina e para além destes cuidados que vais tendo com a alimentação, que também o fazias. Sim. Como é que é esta rotina que te permite continuares com este foco, com esta energia para passares às pessoas este teu conhecimento e continuares à procura de mais? Olha, eu sempre tive muito bem assente uma coisa na minha cabeça, que é, para já eu sou jovem. E só por isso, e no início eu tinha muito essa crença de as pessoas não me vão ouvir, sabes? O que é que as pessoas vão ouvir um puto de 20 anos, ou na altura de 18 e 17, a falar sobre uma coisa que nem sequer tem experiência, nem sequer tem nada, mas depois percebi que não. E percebi que quem está disposto a ouvir vai ouvir. Mas sobretudo eu tenho de ser um exemplo. Eu tenho de mostrar que eu faço aquilo que estou a ensinar. Porque claro que eu sou um ser humano e há coisas que não vou fazer bem, mas toda a gente comete erros e não sou perfeito, nem nenhum mentor é perfeito. Mas eu sempre tive muito bem assente na minha cabeça que eu tenho de mostrar o exemplo. Eu tenho de mostrar às outras pessoas que eu também faço. Eu não posso pedir a alguém que vá ao ginásio ou dizer, vai, tens que entrar para o ginásio, tens que manter a disciplina, se eu depois desisto do ginásio e não vou e não mantenho a disciplina. Eu tenho de ir. Eu tenho de mostrar que estou a ir todos os dias ou quase todos os dias. Agora, ultimamente tenho vindo muito para Lisboa, tem sido complicado, mas não deixo de ir. Estou lá. Cada vez que estou lá, vou. E partilho sempre nos stories, partilho sempre para as pessoas verem o que eu estou a fazer. De manhã, quando eu acordo cedo, partilho que eu acordo cedo. Para as pessoas mostrar, não é evidenciar, é mostrar que eu faço de facto aquilo que eu peço às pessoas para fazer. Porque, e já fui mais assim, de pedir uma coisa que eu nem sequer faria, nem sequer fazia. E depois percebi que isso não faz sentido nenhum. Como é que eu vou estar a pedir às pessoas para fazerem uma coisa que eu nem próprio faço na minha vida? Sabes que às vezes nós chegamos a um ponto em que nós já não precisamos de pedir, só precisamos de fazer. E as pessoas vão olhar para ti, vão ver o exemplo que és, aquilo que és e aquilo que tens conquistado, e são elas que vão querer saber o que é que tu fazes. A tua ação vai criar uma reação nelas. Exatamente. Por isso eu acho que todos passamos por esta fase. Sim. E eu identifiquei-me em algumas coisas com o teu percurso, porque eu também comecei muito cedo. Okay. Nesta parte da comunicação, nesta parte 29. Okay. Nesta parte da comunicação, nesta parte dos vídeos, YouTube e tudo mais. E aprendi muito ao longo do percurso. Okay. Também aprendi muito, também fiz muitos disparados e fiz muitas coisas. Faz parte, fiz muitas coisas que me orgulho. Normal. Faz parte, todos nós fazemos. Sim. Aliás, só não faz quem não sai da sua zona de conforto. Exatamente. Agora, a questão é, com o tempo, eu fui aprendendo precisamente isso. Eu sempre fui muito de dizer aquilo que eu acreditava e aquilo que eu fazia. Certo. E chegou uma altura em que tu já não tens que te preocupar em dizer, não tens que te preocupar em impor, faz porque aquilo vai funcionar. Não. Fazes tu e deixa que os outros vejam o que acontece. Sim. Porque naturalmente, claro que lógico que faz todo o sentido nós partilharmos aquilo que resulta, aquilo que funciona, para que os outros possam também experimentar. Claro que sim. Mas é poderoso. Claro, e tu despendes muito menos energia em palavras quando tu vais, dás o exemplo e fazes acontecer. Sim. E naturalmente as pessoas vão querer saber. Sim, claro. E olha, posso dar um exemplo claro disso, que agora estava-me a lembrar. No mês passado eu fiz um conjunto de lives todos os dias às 5h35 da manhã. Também fazia parte desse desafio, mas qualquer pessoa podia ver. E o que é facto é que eu pensei no início, olha, ninguém vai vir, porque 5h35 da manhã eu sou doido, tenho que assumir o facto que eu sou doido, que eu quero acordar a esta hora, mas ninguém vai acordar. Então eu, no dia antes, eu convenci-me, André, pronto, vais ter 3 pessoas, 2, 1, pá, tranquilo André, já deu certo, tranquilo, mas não fiques triste. O que é facto é que... Estavas com um diálogo interno. Estava. Por um lado dizia-me assim, não, vais ter pessoas, tens muita gente a seguir, vais ter pessoas, mas o diabinho dizia, não vais ter ninguém, André, não te iludas. O que é facto é que acabou por superar as expectativas e todos os dias tinha pessoal, mas o que é facto é que, isto para dizer, fazia parte da Jornada do Caraças também. A Jornada do Caraças é um programa super completo e que a malta está a gostar de fazer. Mas isto para te dizer que eu estava junto com eles. Eu não lhes pedi que acordassem às 5h35 sozinhos. Até porque eu não tinha como controlar isso. Eu pedi-lhes para estar comigo às 5h35. Eu abri a live, falava sobre vários temas. Aliás, o tema do mês de março foi sobre coragem.
tivemos um mês inteiro a falar sobre coragem, temas diferentes, então eu pedi-lhes para estarem comigo nesta jornada, nesta caminhada, neste processo, a mostrar que é possível. Inclusivamente até fiquei doente, 2 diazinhos que tive que cancelar, mas pá, tiveram comigo sempre, às vezes diziam que adormeciam, mas acordavam e estavam comigo e sentiam a diferença. Até porque o que eu sempre disse é, de nada te serve acordares às 5h35 ou às 5 da manhã se depois não usas esse tempo. Se ficas no telefone, ou se ficas a ver uma série, ou se ficas... Usa esse tempo para fazeres alguma coisa, porque se não usares esse tempo para fazer alguma coisa produtiva, mais voltas a dormir. E então eu convidei-os a estar comigo, eles estiveram, alguns gostaram, outros não, mas o que é facto é que a maioria sentiu diferença na energia, no foco, na disciplina, porque é com ações que se trabalha o foco, é com ações que se trabalha a disciplina, e esse foi um dos exemplos, e eles gostaram e adoraram. E pronto, mais uma vez para mostrar o exemplo também. Eu acho essa hora fantástica, essa hora normalmente estou a fazer já o meu cardio. Adoro. Os meus amigos passam-se comigo. Porque eles são noturnos. Tens noção que eu entrei para a faculdade e eu entrei para a turma de dia. Quando eles vão dormir, tu já estás a acordar. Completamente. Eu entrei para a turma de dia e eles estavam na turma de noite. E eu gostei tanto deles que eu mudei para a turma da noite. Não tens noção quanto aquilo me custou no início. Porque eu sempre fui da manhã. Amanhã, os passarinhos a cantar, o céu, o nascer do sol. Isso é a minha praia. Mas o que é facto é que depois acabei por entender que podia ser muito mais produtivo a estar nas aulas à noite, porque a verdade é que à noite passa muito rápido na universidade e durante o dia podia aproveitar para trabalhar e hoje em dia não me arrependo de nada disso, mas costumo. Ainda mantens essa rotina? Sim, ainda mantenho, mas costumo bastante. Eles estarem despertos à noite, 9 da noite, e eu estar ali, às vezes a fazer frequências ali, a morrer completamente. Mas foi uma questão de alinhar também a mim nem que me pagassem. A rotina. Nem que te pagassem. Nem que me pagassem. Olha, eu gostava muito deles. Enganaram-me bem enganado. Não, mas sabes que isto tem muito a ver também com o tipo de pessoas. Sim, sim, tem a ver, sim. Sempre fui uma pessoa muito de manhã. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Todos os dias. 5 da manhã, certinho. Todos os dias. Com despertador. Aos anos. E não é no quarto. Despertador fora do quarto. E às vezes acordo antes do despertador. Boa. Olha, eu vou-te contar uma cena que eu comecei a fazer. Eu não acreditava que isto era possível. Então é assim, antes de dormires, tu fechas os olhinhos, mas não é para dormir logo. Fechas os olhinhos e mentalizas a hora que tu queres acordar. Mas mentaliza com força. E o que é facto é que tu vais acordar antes do despertador tocar. Sabes que isto já me aconteceu? Sobretudo quando tens um evento importante no dia assim. Uma coisa mesmo. Mas tu descansas. Eu amanhã tenho que acordar 15 minutos mais cedo. Dava-me jeito de acordar 15 minutos mais cedo. Né? E o que é facto é que tu tens às 5 da manhã, mas às 4h45, 4h46 levantas. Acordas. Olhas para... Parece magia. Já me aconteceu várias vezes isso. Magia, mas é o cérebro e tu metes a intenção, defines o horário e um bocadinho antes do despertador tocar, tu acordas. E funciona sempre. Comigo funciona sempre. Tenho antes aqui, do despertador, tenho aqui um aluno que aliás, já esteve no nosso podcast, que tem uma história incrível. Ele tem 80 anos e treina 4 vezes por semana. É uma pessoa com uma história inspiradora. Tem 80 anos? 80 anos e treina 4 vezes por semana, ele e a esposa. E parece um jovem de 18 anos. E você pensa que tem 18 anos. Já não tem 18 anos. Ele quer fazer o que a malta de 18 anos faz e é uma coisa maluca. E ele disse-me, David, eu acordei, acho que foi 20 anos da vida dele. 20 anos da minha vida, acordava às 5 da manhã. Eu não tinha que meter o despertador. Estava tão habituado, estava tanto naquela rotina. E o que é facto é que eu tenho há tanto tempo este hábito que muitas das vezes, mas muitas vezes mesmo, acordo antes do despertador. Faltam 2 minutos e eu desligo o despertador, já nem quero que ele toque, não vale a pena. É já o nosso relógio biológico. Tanto que há um dia da semana que eu não meto despertador. Acabo por acordar com a própria luz do dia e tudo mais. É o domingo. Domingo não meto despertador. Pronto. Mas acabas por acordar cedo também. Não acordo às 5, acordo às 6. Não acordo às 5, acordo às 6. Por isso, mas faço isto porque me sabe realmente bem. Sou uma pessoa da manhã, sempre fui assim, sempre fui muito mais produtivo de manhã. Não te dica, não vais para a universidade. Não, já fui. Pronto, já fui e já vim. Não vais estudar à noite? Não, já fui, já vim. Não, mas as minhas aulas acabavam, por acaso nunca tive aulas a acabarem à noite. Acabava sempre 6, 7 horas. A partir então ali o horário normal. É. As minhas às vezes acabam à meia-noite. Por isso, isto depende. É hábito também. Hoje em dia já não me custa. Às vezes sim, estou mais cansado, mas na maioria das vezes é uma questão de hábitos. E há pessoas que tiram alto rendimento do treino, da faculdade, do que for, à noite. Sim. E está tudo bem. Somos todos diferentes. Pronto, partilho apenas a minha experiência, que é isso, não é? Comigo funciona muito bem de manhã. Por isso tem que me pagassem. Tinham que fazer uma proposta muito boa, tipo, fizeram ao Joe Rogan, porque senão... E mesmo assim, não sei. Estou a ver que fui bem enganado. Foste bem enganado. Livros. Quais são os livros? Falaste-me há bocado do Segredo. Que outros livros te marcaram, trouxeram assim lições para o teu percurso, deixaram-me a refletir, a pensar no assunto? Olha, tenho um que é O Propósito.
foi-me dado por uma amiga, que é inclusivamente a que está aqui hoje também, e ela deu-me e emprestou-me o livro, e a verdade é que eu não consigo ler um livro sem rabiscar o livro todo. Eu tenho que tirar notas, tenho que sublinhar, e eu por momentos eu esqueci-me que era o livro dela. E eu quando lhe fui devolver, ela ficou passada e disse: André, não, agora ficas com o livro e fica para ti e vê. Realmente. Porque... Realmente. E a verdade é essa, é que eu rabisquei o livro todo e depois, pronto, ela já não quis e eu fiquei com o livro. E a verdade é que se ela não me tivesse dado este livro, eu se calhar não pensava da forma como eu penso hoje, porque o livro fala sobre propósito, mas sobretudo fala sobre tu viveres a tua real identidade, porque se tu viveres a tua real identidade, o propósito vai acabar por chegar, porque tu viveres aquilo que tu nasceste para viver, inevitavelmente vai-te levar ao teu propósito. Por isso muitas das vezes as pessoas pensam que mas eu não sei o meu propósito, como é que eu vou descobrir, não descobres o teu propósito, descobres a tua identidade, descobre o que é que tu vieste cá para ser, e o propósito vai acabar por chegar. Sabes que é uma coisa que eu percebo que não é clara para muita gente, é isso do propósito. Sim. E é algo que eu às vezes que eu felizmente nunca tive muita dificuldade em perceber, porque eu desde muito cedo percebi o que é que eu queria fazer na vida. Okay. Inspirar para um estilo de vida saudável. Boa. Desde os treinos, desde aquilo que eu faço, desde aquilo que partilho nas redes sociais. Inspirar para um estilo de vida saudável. Sempre. Mas há muito tempo que eu tenho isto bem claro dentro de mim. Sim. É das coisas mais claras na minha vida. Okay. Mas eu já percebi que não é claro para toda a gente o propósito. O propósito. Há pessoas que só o descobrem mais tarde. Eu descobri cedo, mas há pessoas que só descobrem mais tarde. Há pessoas que têm fases da vida que não sabem o propósito ao certo o que é que... Sim. E realmente isto é uma dica que pode ajudar. É perceber primeiro a sua identidade. O que é que aquela... Quem és tu? O que ela é, não é? Essa Tentar pergunta, se compreender. quem é que és tu? E eu, inclusivamente no treinamento do Paulo Vieira agora, na sexta e sábado, ele falou muito sobre isso, que é... Muitos de nós não sabemos a nossa real identidade porque nós nascemos supostamente a viver a nossa real identidade, mas depois acontecem algumas coisas que nos vão bloqueando, e se nós vemos assim, começamos a ver aos poucos cada vez de forma mais limitada. E há pouco falei disso, mas os traumas que nós vivemos, os episódios de rejeição, por exemplo, quando tu és humilhado, rejeitado, não amado, criticado. Um pequeno exemplo de quando, por exemplo, os teus pais se esqueceram de ti na escola. Ficaste lá com os outros miúdos e viste os miúdos a ir embora, os professores também a ir embora, e tu ficaste lá, e uma coisa tão básica como isto, tu podes nem te lembrar, mas te ficou guardado na tua emoção. E uma coisa tão básica como isto vai-te depois limitar e vai abrir uma ferida que depois fica aberta, que tu não fechas, e que tu vais ter que aprender a reagir a esta ferida. E muitas das vezes o que nós fazemos é ser orgulhosos, e o Paulo Vieira fala muito bem sobre isso de forma exemplar, que é o orgulho. Nós tornamos-nos orgulhosos porque nós conseguimos lidar com essas feridas que estão abertas e que nunca chegamos a sarar. E depois acontece que falamos mal com as outras pessoas, somos maus para nós mesmos e ficamos ali com alguns vícios emocionais de ofensa para com as outras pessoas que não são bons. E então nós temos que ir um bocadinho atrás, tentar perceber o que é que se passou lá atrás, e a infância é uma altura fulcral mesmo, porque acontece muita coisa que nós muitas das vezes não nos lembramos, mas que aconteceram e que nos deixam feridas abertas e que têm que ser saradas, porque crianças pequenas que foram maltratadas não vão conseguir ser adultos positivos, bons para si mesmos e para os outros. Há coisas que têm que ser resolvidas, e é aí que a psicologia entra muito e que faz um trabalho excelente, que é na terapia. É possível. Tem que haver um trabalho. É possível, é super possível. Há N exemplos de análise. Há N exemplos, e o que tem de haver é a ausência de vergonha para pedir ajuda, porque hoje em dia ainda há, cada vez menos, mas ainda há algum estigma em pedir ajuda, em fazer psicologia, fazer terapia, mas a verdade é que não é vergonha nenhuma. Os brasileiros são um exemplo nisso, mais uma vez. Todos eles quase fazem terapia, é um hábito lá excelente, e um exemplo que nós temos que começar a copiar aqui para nós. Então há coisas que temos de perceber que aconteceram lá atrás, que abriram feridas, e essas feridas têm que ser fechadas se nós queremos ser pessoas melhores. E no fundo temos que ser nós a dar o primeiro passo para resolver essas feridas, que têm que ser fechadas, senão... E essas feridas, na tua opinião, ou na opinião do Paulo Vieira, sim, levam ao orgulho? Ele diz que a forma exatamente de nós lidarmos com essas feridas abertas, porque quando quase tens uma ferida escudo, aberta, não é? Dói-te ou não? Dói.
está aberta. Mas tu precisas de sarar aquilo. Só que muitas das vezes o penso rápido que nós metemos, que não vai solucionar a ferida, não vai cozer, vai só tapar ali um bocadinho, é o orgulho. A forma de tu falares mal com as outras pessoas, tu seres prepotente, falares com raiva, seres impaciente. A própria impaciência é uma forma de manifestar o teu orgulho. Porque não estás a dar tempo ao outro para se explicar. Estás a priorizar o teu tempo. Mas calma, também tens de ouvir a outra pessoa. Não tens paciência para ouvir a outra pessoa. Não tens paciência para esperar o tempo do outro falar. A Camila, a mulher do Paulo, inclusivamente estava a falar que ela, no início, era uma pessoa muito... chegava alguém para... Ela era CEO da empresa, numa empresa que ela trabalhava, e chegava alguém ao pé dela: Camila, mas é porque eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ela dizia: vai direto ao assunto. Direto ao assunto, sem desculpas, sem nada. E a verdade é que isto é ser um bocadinho orgulhoso. Um bocadinho não, muito orgulhoso. Não és impaciente, não esperas o tempo da outra pessoa. E muitas das vezes a forma de lidarmos com estas feridas é exatamente através do orgulho. E isto tem que ser solucionado, e a psicologia ajuda muito nisso. Essa da impaciência agora deixou-me a pensar. Sabes que isto deixou-me a pensar por um motivo. É que é muito frequente nós vermos CEOs de empresas, cargos de liderança, onde tens tanta coisa, tanta responsabilidade. Nós queremos as coisas rápidas, a acontecer rápido, para podermos passar para o desafio seguinte e para o desafio seguinte. E muitas vezes reflete-se nisso, né? Na própria impaciência em algumas situações. Ou até na falsa liderança, porque isso não é ser um bom líder. Não, tens que ouvir as pessoas que estão a trabalhar para ti. Exatamente. Este tempo é um tempo precioso para a própria empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Acaba por ser um tempo precioso. Isto acontece muitas vezes, mas não deixa de ser algo que seja importante refletirmos, que é, mesmo nestas coisas podemos fazer a diferença. Aliás, são estas coisas que fazem a diferença. Exato, faz mesmo. E eu tive há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, com o Nuno Ferreira Pires, que é o CEO da Sport TV, e eu perguntei-lhe se podia ir lá, e combinamos mesmo na sede da Sport TV, junto ali ao Parque das Nações. E a verdade é que tive uma verdadeira lição com ele, porque ele é o CEO, é o dono daquilo tudo, e ele comporta-se de forma muito correta, mas se calhar um bocadinho disruptiva. Isto porquê? Porque a maioria dos CEOs não passa todos os dias por todos os cantos daquela empresa, ou da sua empresa. E ele passa. Ele vai às casas de banho, vê se estão limpas, se cheiram mal, ele vai à cantina, vê como é que está a comida, ele vai a todo o lado. E nós fizemos esse percurso com ele, que ele faz todos os dias. E eu disse-lhe: Nuno, mas tu, no cargo em que tu estás, não precisavas de fazer isso. Ele: não, eu preciso de fazer isto. No cargo onde eu estou, eu preciso de fazer isto. Porque se eu não me preocupar, quem é que se vai preocupar? Eu podia delegar isto para outra pessoa. Mas eu sou o principal. Eu sou a figura à frente disto. Eu tenho que garantir que as pessoas estão na máxima performance. Não é exigir. É fazer com que o ambiente vá de acordo a isso. Proporcione isso. Então eu disse-lhe: mas tu não tens de fazer isso. Ele: não, mas eu tenho de fazer isso. Isso é ser líder. Isso é garantir que tudo está a funcionar da melhor forma, para que as pessoas consigam fazer o seu trabalho da melhor forma. Eu não posso exigir que as pessoas estejam felizes e motivadas e não sei o quê, se depois as casas bem não estão limpas. Se a comida da cantina não é fixe. Se a empregada que está na cantina não é fixe. Então são tudo coisas pequeninas que às vezes as pessoas pensam que eu sou CEO, não tenho que... Não, tens sim. Tens responsabilidade sobre isso. E ele ensina muito sobre isso. E quais são as mensagens que mais recebes, as perguntas que mais te fazem nas redes sociais? Olha... Partilhas muito conteúdo, muito vídeo, muitas dicas. Aliás, regularmente tens vídeos regulares nas redes sociais todas as semanas. Sim. Quais são as mensagens que mais recebes? Olha, é muito fácil essa também. É sem dúvida o medo de errar. Medo de errar? Medo de errar. O que acontece se eu seguir isto e depois errar? Se eu for por este caminho e depois não der certo? Porque, vamos lá ver, em todas as pessoas que nós seguimos, redes sociais e tudo mais, quase ninguém mostra as alturas de fracasso. É um facto. E nós ficamos a achar que tudo é um mar de rosas e que toda a gente seguiu ali o caminho perfeito, saiu da faculdade, foi para ali, teve um filho, Mas a verdade é que as pessoas também não estão nas redes sociais, e eu também não gosto de seguir pessoas que só partilham coisas negativas. As redes sociais também servem para isso, para partilhar coisas boas e para partilhar momentos felizes da nossa vida. Agora, o que acontece é que nós temos de ter atenção e perceber que toda a gente erra.
eu erro, tu erras, toda a gente está aqui e erra, e é normal errar. Tem de existir cada vez menos esse stress em errar. Está tudo bem seguir um caminho e não dá certo. Já aconteceu com toda a gente, contigo já te aconteceu. Certamente. Sem dúvida, de certeza absoluta. Vamos falar, queres falar de histórias? Olha, Conta, eu já conta, tive em conta, direito. conta. Eu já tive em direito Ok. 2 anos. Ok. É isto, é isto, é isto, é isto, Ok. é isto. E cheguei a Ok. um ponto em que disse: tu estás-me a conhecer neste meio do fitness, Nada a ver. não é isto. Yeah. Não é isto. Ok. E tive também de ter a coragem de Sim. sair do meu curso, ir para Sim. outro curso e começar o outro curso de novo. Porque não tem Todos mal nós não temos- errar. Não, todos nós não temos- tem mal. Não tem mal se tu aprendes com isso. E são sempre histórias para contar. Tu agora não tinhas essa história para contar se não tivesses ido. Se não tivesses tido a coragem para ir. Não, mas claro que todos nós já passámos por. Já cometemos os nossos erros. Claro que sim. Aliás, tive aqui um convidado no outro dia, que é precisamente o livro que eu estou a ler agora. Tive aqui um convidado no outro dia, João Cordeiro. Pá, espetacular. Ele apresenta-se como people hacker, ou seja, no fundo, Ok. ajuda a potenciar a performance das pessoas. Ok. Este Sim. gatilho, Ok. esta expressão do hack. Sim, sim. E ele fez o prefácio de um livro do John Maxwell, que é Ok. umas vezes ganhas, outras vezes aprendes. Certo. E estou precisamente a ler esse livro agora. Uhum. E o que é facto é que John Maxwell diz precisamente isto: é que é no errar que estão as maiores lições da nossa vida. Sem Toda dúvida, a gente erra, sem dúvida. as pessoas têm medo de errar. Sem dúvida. O erro, claro que assim, uma coisa é tu sabes que aquilo vai dar errado e vais fazer. Isto não tem lógica. Sim, pá, Mas isso- tentares, dás o teu melhor, não deu certo, vai ser dali uma lição. Yeah. Temos que estar de espírito aberto para aprender com aquela lição. E ele diz mais, ele vai mais longe, que há um medo muito grande das pessoas de errar e de partilhar os seus erros. Pá, errei, deixa-me ver se ninguém sabe dúvida. disto, ou o mínimo de pessoas Sem que já dúvida, sabe disto. sem dúvida. Mas é precisamente esta vulnerabilidade que também nos faz evoluir Sim. e que nos faz tomar consciência daquilo que fizemos, ver o erro como alguma coisa positiva e não negativa. Sem dúvida. Ou seja, aconteceu isto, ter uma perspectiva crítica do que aconteceu, Uhum. tirar lições, e ele conta alguns dos erros dele, ele dá ali alguns exemplos que tu ficas a pensar: ui, eu pensava que já tinha cometido um erro, afinal não foi nada a pé disto. Ou seja, termos esta capacidade faz-nos evoluir. Yeah. E agora estavas a falar nos erros, eu identifiquei-me com isso, porque eu vou dizer uma coisa, eu não erro muito, porque eu tomo boas decisões, mas quando eu erro, É valer. não é um errinho, é um errão. E tenho várias situações da minha vida, até hoje, que aconteceram assim. Foi um erro ali, forte, sabes? Já que é para errar, André, então bora lá. Aprendes tudo de uma vez, assim. Aprende de uma vez. Mas é normal. Quem é que nunca errou? Não é preciso estar aqui a fazer muita conversa. Quem é que nunca errou? Sim, claro que o Normal, facto de claro estarmos que tens com que pessoas- pensar sobre aquilo que estás a fazer. Tens que sentar-te e deliberar o que é que vou fazer. Que decisão é que eu vou tomar? Não vais tomar as decisões também de E cabeça estás com fria. pessoas experientes ao teu lado é um ponto E importante. pedires conselhos. Pessoas que já passaram por aquilo. Se eu puder não errar em alguma coisa que alguém já passou por aquele caminho, por que não pedir um conselho? Lá está o orgulho. Não preciso de ser orgulhoso. Há outras pessoas que já fizeram exatamente o caminho que eu estou a fazer. Deixa ver o que é que elas estão a fazer. Deixa olhar para esses mentores. Deixa olhar para essas pessoas. Claro que adaptar à minha vida, modelar. Não fazer igual. Igual nem vai funcionar. Mas modelar. Há padrões. E o Joel costuma dizer uma coisa que é: o sucesso deixa rastro. Então, se nós queremos atingir um patamar onde alguém já está, ou já chegou, e pode até já não estar, mas chegou, deixa lá ver o que é que essa pessoa fez. Deixa analisar. Por isso é que muitas das vezes eu digo: Aprender, para de ler livros de desenvolvimento aprender pessoal. com os outros. Se estás a ver que a tua vida está parada, para de ler livros de desenvolvimento pessoal e começa a ler biografias. Ao ver documentários. Porque no documentário está a ação. O que é que aquela pessoa fez? Está lá. Ou nos documentários agora da Netflix e tudo mais, está lá o que é que a pessoa fez. Ok? Então muitas das vezes nós queremos a teoria, mas a prática, o caminho, o que é que os outros fizeram que lhes fizeram chegar lá? E para eu chegar, tenho de modelar e adaptar à minha vida. Portanto, é isso. E nestes temas que já percebi que vais fazendo por mês, por Sim. cada mês vais escolhendo um tema e abordas mais um tema, Sim. fizeste sobre coragem, Sim. mas já falaste aqui várias vezes do orgulho. Sim. Tu falaste também já desse tema, já foi um tema em que te debruçaste, Ainda não. ainda não? Ainda não. E Para um próximo mês, mas ainda não. Ok. E quais são dos temas que fizeste, Sim. aquele que mais sentiste que o pessoal quis saber mais? Olha, o tema deste mês, o principal é a autenticidade, que está ligado também à identidade. Eu acho que este é sem dúvida aquilo que eu estou mais a gostar de fazer, porque
é aquilo. Se tu não sabes quem és, se tu não sabes a tua verdadeira identidade, aquilo que tu estás cá para fazer e a pessoa que tu estás cá e nasceste para ser, tudo à volta se vai dificultar. As tuas amizades, vais ter amizades que não estão de acordo com aquilo que tu és, vais ter amizades onde tu não consegues ser tu mesmo, vais estar a forçar, vais estar a pôr uma capa, vais estar a pôr um peso em cima de ti. Vais construir algo artificial, não é? Vais construir algo artificial e vais ter uma mochila às costas cheia de pedras da calçada, pesadíssimas, e vais chegar a uma altura que vais cair para trás. Isso é certo. Então eu tenho a certeza que este tema da identidade é o mais profundo. E futuramente eu quero lançar algo sobre isso também. Talvez um curso onde eu falo profundamente sobre a identidade. Sobre como é que podes desbravar este caminho, convidar algumas pessoas também, psicólogos e tudo mais para falar, porque eu acredito que é um dos temas que as pessoas mais se sentem dificuldade em descobrir quem são, em saber quem são. Porque muitas vezes estamos cheios de feridas, cheios de... estamos tapados completamente e para descobrir quem nós somos é preciso cavar e cavar e cavar e precisas de ajuda para fazer isso. E da identidade ao propósito é assim. É um estalinho mesmo. É um estalinho mesmo. Quando então, tu sabes quem tu és, rapidamente percebes o que é que estás aqui a fazer. É aquilo que te move realmente na vida, não é? Se tu sabes quem és, tu não vais saber o teu propósito. Não é? É lógica. Portanto, é um tema que eu me quero debruçar mais, estudar mais também. E uma parte que eu quero muito debruçar-me cada vez mais é sobre a parte científica. Ler cada vez mais artigos científicos, artigos já publicados, porque eu acredito que muitas pessoas, e até dentro deste meio do desenvolvimento pessoal e dos coaches e tudo mais, algumas pessoas não acreditam ou não levam a sério porque às vezes é muito achismo, sabes? E obviamente que as pessoas não vão levar a sério o achismo. As pessoas vão levar a sério aquilo que é científico e a tua história também, mas sobretudo o científico. E é algo que eu tenho feito muito por acaso nas lives que eu faço, mostrar sempre alguma coisa científica, alguma coisa que está cientificamente comprovada, que não sou eu que estou a dizer, é o cientista X não sei do quê que disse e está comprovado e é assim. E então eu quero debruçar-me cada vez mais e estudar cada vez mais a parte científica para que as pessoas consigam entender que há um embasamento científico, uma base científica por trás daquilo que eu estou a explicar e daquilo que eu estou a dizer. E até porque eu confio mais em alguém que tem essa parte científica do que alguém que não tem, e eu acredito que esta parte da licenciatura e universitária e académica me ajudou muito a isso, em entender que ok, não é só de opiniões que pode funcionar, é teoria e a parte científica. Por isso eu acho que até hoje, se me perguntasse, André, mas a nível da faculdade o que é que tu mais aprendeste? Sem dúvida que essa parte, metódica e científica. E sustenta no fundo tudo aquilo que tu dizes e aquilo que acabas por partilhar com quem consegues, dá sempre ali outra força à tua mensagem. Dá uma força brutal. Porque sabes que isto dos coaches e de mentores acaba por ser uma coisa também agora está em moda e já toda a gente é coach, toda a gente é mentora. Sim. Eu acho que quem realmente traz algo nesse sentido tem que trazer algo diferenciador. E tem de trazer algo com base, com sustento. Sim. E o facto de te agarrares a isso, a evidências científicas, torna forte uma mensagem. Sim. Não é apenas alguém que o está a dizer, é alguém que tem bases científicas, apresenta as bases científicas e aquilo até faz lógica. Vou experimentar, vou tentar aplicar na minha vida. É um bom, a meu ver, as pessoas gostam. Tu de certeza, quando vais fazer uma formação ou um curso, tu gostas de sentir que a pessoa sabe do que é que está a falar porque estudou aquilo. Nós gostamos de sentir isso, sentir confiança da parte da outra pessoa. E então, eu acredito que este é o caminho e tenho de cada vez mais estudar sobre isso, porque é assim que as pessoas também me vão ouvir e, no fundo, levar a sério. Porque o que é que me vai diferenciar da maioria das pessoas que estão a falar exatamente sobre a mesma coisa? É a minha história, sim, como nós já falamos, mas é a parte científica, a parte mais forte que as pessoas vão ligar. Por isso. Então, o André veio deste desafio na altura que te lançaram do concurso como orador, de comunicação. Sim. A partir daí descobriste esta tua vertente para a área da comunicação, começaste a apostar nisso, a investir em workshops, seminários, foram surgindo oportunidades, convites ao longo do teu percurso. Como é que tu achas que as pessoas te conhecem? Quando vêm falar do André Duarte, o que é que achas que realmente te caracteriza? A maior parte das pessoas que te seguem, achas que te seguem porquê? Olha, eu acho que é sobretudo pelo conteúdo. Eu esforço-me, eu sempre quis que as pessoas olhassem para mim e reconhecessem, sempre tive se calhar essa necessidade de reconhecimento de que eu estou a fazer um trabalho com qualidade. Eu gosto de entregar um trabalho com qualidade. Não gosto que as pessoas olhem para mim e pensem, mas olha lá o trabalho que ele fez, tipo, não é nada de jeito,
não está fixe. Detesto. Para mim é a pior coisa que podem fazer. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e pensem, ele fez um trabalho de qualidade, fez um trabalho bom, exemplar, ok, pode ter algumas coisas a melhorar, mas fez um trabalho bom, de qualidade. Também com 21 anos, se não tivesse algumas coisas Sim, a melhorar, claro, não é? E até com pessoas com 80 têm. Até com toda a 80 gente, eu acho que isso faz parte aquele da senhor vida. que esteve aqui que estavas a Vai dizer, todos sempre- nós temos, todos Ele nós. quer sempre melhorar, ele quer Sim, sempre ter sim, mais sim. peso na prensa e ele quer sempre melhorar. Sim. E correr mais rápido, por Yeah. isso é assim, acho que vai ser a vida toda. Yeah. E portanto eu acho que é assim que as pessoas me veem também, porque é alguém que entrega um trabalho de qualidade. E cada vez que eu olho, que as pessoas olham para mim, acho que veem também muito a minha família, porque eu sou uma pessoa muito de família, amigos, tenho poucos amigos, conta-se pelos dedos de uma mão os meus amigos em quem eu posso confiar e contar, mas a minha família também é a minha base e sempre foi e sempre vai ser. Sentes que te apoiam no teu desafio, Sem na dúvida, tua jornada? sem dúvida. Quando eu estou menos bem, até quando eu estou bem, eu gosto de partilhar com eles, gosto de passar tempo com eles. Tenho 5 irmãos e então pá, são a minha vida. A minha Mais vida. velhos ou mais novos? Mais novos, sou mais velho. Tu és o mais velho dos irmãos? Yeah. Ok. Eu sou o da King. Então Não, tens é fixe, eu gosto. Tens aquela parte protetora, né? Tenho, e de tenho. os Às vezes até demais, mas tenho. E sem dúvida que chegar a casa, nós não vivemos todos juntos porque pais diferentes, mas nós olhamos uns para os outros como irmãos, ponto. Somos irmãos, não há essa coisa de sangue, do mesmo sangue, somos irmãos, ponto. E É os laços que se criam. É os laços que se criam e sem dúvida que são a minha base. Tenho agora um que nasceu há pouco tempo, nós temos 20 anos de diferença, vai fazer um ano agora para o mês que vem, dia 15 de maio, e pronto. E são todos a minha vida e são fantásticos e maravilhosos. Que mensagem gostavas de deixar a quem te segue e a quem nos está a ouvir? Olha, cada vez que me perguntam isto nem sei São bem o que responder, tantas porque é as tanta mensagens, coisa. né? Há tanta coisa que se pode dizer. É. Mas já reparei que tu és uma pessoa genuína. Tu falas e partilhas aquilo que acreditas, aquilo que sentes, e acho que isso é um ponto importante, é um ponto que vai trazer sucesso na tua jornada, porque também já tive a oportunidade ao longo deste tempo de falar com muita gente. Sim. E tu sentes quando há alguém desse lado que Quer está à vontade para falar. Não, estou a falar, exatamente, estou a falar precisamente do teu caso. Pessoas que estão à vontade para falar do que têm que falar, de serem elas mesmas, sem medos, sem receios, e sinto isso em ti. Tu tens essa vontade. Isso é bom. Por isso, muitas vezes a mensagem não tem que ser nada do outro mundo. No fundo, é aquilo que tu... há sempre pessoas que nos marcam numa caminhada, pessoas que nos ajudam no percurso, e é sobre tudo isso. É uma oportunidade, se quiseres referenciar e agradecer a alguém que esteja contigo nesta jornada. Pá, Ou alguma outra história, aí em casa, ou alguma outra história que tenha marcado. Epá, olha, o que eu quero dizer é... Eu acho que a principal coisa que nós falamos aqui, que eu acho que tem de estar mais presente na cabeça das pessoas, é sem ter medo de errar. É fazermos a nossa vidinha com as nossas coisas, regarmos as nossas plantinhas, como diz Fernando Pessoa, e pá, tratarmos da nossa vida. Regar plantinhas é muito fixe. E sobretudo, se não tiveres plantinhas em casa, podem ir ao site da Flores no Cais e com o cupom PAMPADICTA têm 10% de desconto. Bora! Isto está... estamos muito fortes hoje. Fogo. É chás, é Flores no Cais e suplementos é próximo. Já sabem, PAMPADICTA é de todo lado PAMPADICTA, sempre a aviar. Olha, podes-me agradecer por ter dado este gancho. Mas tu estavas a fazer uma cena profunda e eu agora cortei com isto. Não, eu já sabia. Eu dei-te este gancho tu exatamente para tu pegares e... Maravilha. Bom, estás é a mentalização. Estás à frente. É a mentalização. E então, é isso. É as pessoas não terem medo de errar e se errarem, pá, contarem com as pessoas que estão à volta para amparar a queda e é isso. Sem medo de errar. Agir sem medo de errar. Porque se nós paralisarmos e ficarmos parados no tempo, nada vai acontecer. Ação gera reação. Então, bora lá fazer acontecer, bora lá sair da zona de conforto, bora lá andar para a frente. E é isso, é essa a mensagem. Bora lá. E sabe o que é que vocês podem fazer já, de ação, já direto, fácil? Porque é aquelas pequenas ações que vão fazer a diferença a médio e longo prazo. É deixarem o like e partilharem com uma pessoa que pode beneficiar deste vídeo. Porque o vosso like vai nos motivar e fazer continuar a construir conteúdos deste género, trazer convidados como o André e partilharem com alguém que pode beneficiar deste vídeo. Vocês sabem também o que é que vai acontecer. Vão ter amigos mais motivados, mais proativos, pessoas que certamente vão ter um dia melhor e vão trazer um dia melhor para aqueles que os rodeiam. Mas sabem ainda que temos o André para seguir
antes de terminar o vídeo, e ele está, André, não havia mais S, ele está como André Duarte 5 S, 5 S no fim. 5 S, André Duarte com 5 Então S. já me tinham posto os nomes todos? Eu André percebo, Duarte com tu- 3 S, 2 S? Estavas a criar o Instagram e tu disseste André Duarte, aquilo deu erro, já está criado, e tu disseste não, André Duarte com 2 S, E nem voltou a sabes. dar erro, e tu foste persistindo, Persistente. não Eu querias não paro de ficar mandar sem- mensagens ao rapaz que é André Duarte com um E. Estás a Ele apertar não me com responde, mas algum dia ele vai me responder. A E ver eu vou se ele conseguir o muda. André Duarte com um E. Estás a ver se ele... Eu vou insistir e ele vai conseguir. Já Eu vou estás a conseguir. negociar valores, olha André, vamos Eu disse-lhe que conversar. eu lhe pagava, mas ele não responde. Não responde. Mas não faz mal, um dia vai dar certo. Um dia vai... Um dia vai dar certo. Um Por dia ele vai enquanto, aparecer num evento teu, tu vais estar com aquilo cheio, estádio de futebol, eu vou lhe dizer, no final ele vem ter comigo, são de autógenos, não sei o quê, eu sou o André Duarte, isto é... Para tudo, vamos talvez isso conversar. vai acontecer. Depois dás só um Talvez. autógrafo e fica resolvido. É isso mesmo. André, a parte de brincadeiras, eu desejo todo o sucesso no teu percurso e acho realmente interessante os conteúdos que tu partilhas, o facto de desde cedo trazeres este mindset positivo, este mindset de ir mais além e de ajudar as pessoas, porque acho que quando fazemos isto de forma genuína e acreditamos, só tem que dar certo. É um caminho que se constrói. Obrigado por estás aqui hoje. Gratidão, nível máximo. Por este Desejo todo carinho. o sucesso também do mundo. És uma pessoa com um mindset muito fixe, aqui com uma empresa brutal e tem tudo para dar. Aliás, uma frase que eu costumo dizer muito é: já deu certo. Já Não vai deu dar certo. certo. Já deu certo. Já deu certo. Agora é continuar o caminho. Portanto, É olha, isso. muito obrigado. Fantástico mesmo. Esse Gratidão. mindset. Contam connosco. Contamos convosco. Produção, espera aí, não nos digam, não se esqueçam depois de fazer aquela viragem. Que eu estou aqui e depois viram para aquela câmara. João, foste tu no outro dia, né? Deixaste só aquela câmara até ao fim. E sigam o João também nas redes sociais.